Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a palavra fala assim: agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. Amém? Feche seus olhos onde você está para a gente orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor nos deu o fôlego de vida mais uma vez. Nós podemos acordar hoje e podemos nos reunir aqui para adorar ao Senhor. Nós sabemos que tem lugares que isso não é possível e nós somos privilegiados por podermos ter uma Bíblia em casa, termos várias versões dessa Bíblia, termos a palavra que nos alimenta, que nos dá força, que nos sustenta durante o nosso dia, durante a nossa caminhada. Senhor, o nosso coração está aberto. Que em nome de Jesus essa palavra venha entrar no nosso coração e venha transformar a nossa vida. Que hoje não seja um encontro normal, ó Pai, que seja um encontro em que pessoas serão transformadas. Que em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar aqui nessa manhã, ele possa, ó Pai, sair daqui uma pessoa diferente, que reflita o Senhor nessa sociedade, na casa dele, no trabalho e em todos os lugares que ele for, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Antes da gente entrar de fato no conteúdo da carta, eu preciso falar algumas coisas. Até o capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele estava com um tom nessa carta. Até o capítulo 9 ele estava muito alegre com tudo que estava acontecendo. Ele estava feliz porque a igreja de Corinto avançava. Ele estava muito feliz com aquilo que eles estavam criando ali, o levantar daquela oferta generosa para o povo de Jerusalém. E ele estava muito alegre, muito feliz com as notícias que vinham de Jerusalém, que vinham de Corinto, desculpa. Só que aí, no capítulo 10, o caldo entorna um pouquinho. Aí a coisa muda. Eu estava lendo por que isso acontece e várias teses do que pode ter acontecido entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Obviamente a carta não foi escrita em capítulos, é uma divisão, mas a gente tem claramente uma ruptura ali, uma divisão aqui. E eu vi que tem uma teoria que diz que a carta provavelmente seria escrita até o capítulo 9. E aí quando Paulo começa a preparar essa carta para enviar, chegam novas notícias de Corinto. E aí as notícias de Corinto que vêm não são boas. E aí Paulo, depois de um tempo em que ele já havia escrito os primeiros 9 capítulos, ele começa a escrever com esse tom. Porque aí ele começa a tratar de assunto pessoal aqui. Ele começa a tratar pessoas que estão questionando a autoridade dele aqui. Então ele começa a ser um pouco mais firme. Então eu já digo para vocês hoje, não levem para o lado pessoal o que eu vou falar. Amém? Porque o tom que Paulo usa é para a exortação da igreja. Por isso que até o capítulo 9 é tudo muito, muito leve, é tudo muito agradecimentos, muita gratidão que Paulo tem pelo que está acontecendo, mas a partir daqui ele começa a falar um pouco mais ríspido com eles. E ele até usa de ironia para falar, se você for ver os primeiros versículos, porque ele vai falar assim, no versículo 1,
Ele fala, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro à distância. Algumas traduções ele não fala dessa forma, ele fala de outra forma e fica mais explícito que ele está sendo irônico ali. Como se ele estivesse dizendo, vocês estão falando que eu sou fraco de longe? Mesmo vocês dizendo que eu sou fraco longe, fraco perto e longe eu sou muito ríspido, eu vou falar com vocês ainda. Mesmo vocês não acreditando nessa autoridade que Deus me deu, eu vou falar com vocês ainda. E aí ele vai começar a explicar, né, como que ele lida com esse problema em que a igreja estava confrontando a sua autoridade, confrontando quem era Paulo. O Hernandes Dias Lopes, ele fala que nos 9 primeiros capítulos de 2 Coríntios, Paulo ele escreveu para a maioria da congregação que o amava e apreciava, mas nos 4 últimos capítulos ele se dirige a um pequeno grupo que resistia a ele. E a gente sabe que em Corinto tinha um grupo de falsos mestres que se levantaram e tentaram denegrir a imagem de Paulo. E Paulo está indo contra isso aqui, ele está querendo mostrar para eles, cara, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, então por que vocês estão ouvindo esse pessoal? Então por que vocês estão dando ouvidos para esse pessoal que nem sabe quem nós somos, quem vocês são? Eles só estão querendo usar de vocês, e isso Paulo vai deixar muito, muito claro aqui. E aí ele vai começar a rebater essas críticas. E qual que era a acusação então contra Paulo? A acusação contra Paulo era falsidade. Você é duas caras, Paulo. É como se eles estivessem falando, você é muito corajoso quando você está escrevendo sua carta. Você é muito corajoso para escrever coisas fortes quando você está escrevendo sua carta. Mas aí você chega aqui, eu não vejo toda essa autoridade que você tem. E aí Paulo começa falando assim, eu apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo. O que ele está falando isso? Ele está falando, igreja, presta atenção nisso. Não é o fato de eu ser humilde e bondoso que quer dizer que eu sou fraco. Jesus era humilde e bondoso. Jesus, ele era manso, mas isso não queria dizer que ele era fraco. Ele está falando, eu apelo a isso. Vocês conhecem Cristo. Ele não era fraco porque ele era bondoso, muito pelo contrário, ele estava demonstrando quem Deus é ali. E Paulo, como se Paulo estivesse falando, assim como Cristo fez isso, eu também faço. Eu não falo de forma amorosa e bondosa com vocês, porque eu sou fraco, porque eu tenho medo de falar a verdade quando eu estou junto com vocês. Eu falo porque o Senhor Jesus, Ele é manso e humilde. A autoridade, a nossa autoridade, ela não procede de nós, ela procede de Deus. Não é porque eu falo bravo aqui, que eu sou uma pessoa que tem autoridade para falar. Eu falo manso e a autoridade que vem é Jesus que faz, é Deus que faz, é Deus quem dá essa autoridade. Então não adianta eu chegar aqui e vomitar um monte de palavra brava para vocês, que isso não é autoridade. A autoridade é quando eu falo a partir do Espírito Santo e Ele toca vocês e Ele vai falar com vocês. Estão comigo? Amém? Então Paulo começa a se defender, e aí ele fala, suplico-lhes que não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Essa palavra suplico aqui é a palavra grega deomai, que significa implorar. Ele está implorando, não me façam ter que ser duro como vocês estão falando. E Paulo já escreveu coisas muito, muito fortes para o povo de Corinto. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, você vai ver o tanto que ele foi duro com aquele povo, porque era necessário aquilo. Era necessário eles entenderem o quão grave eram algumas coisas que eles estavam fazendo. E aí Paulo fala, não, por favor, não deixe, eu não quero fazer isso, eu não quero me ser forçado a agir dessa forma, a falar com vocês dessa forma, mesmo vocês aparentemente buscando isso, né? Vocês questionando a forma como eu estou falando. E aí ele fala, embora nós sejamos humanos, nós não lutamos conforme os padrões humanos. Porque eles acusavam Paulo de agir como era um padrão mundano de agir. Só que Paulo, ele fala, a gente não age assim. Qual que é o padrão mundano de agir? É aquele que eu estava falando. Você força a autoridade. A autoridade significa força. A autoridade significa você ser alguém que se impõe. Você quer demonstrar que você é forte.
Ainda mais numa sociedade onde tinha tantas guerras, onde essa linguagem de guerra era algo muito latente entre o povo. Todo mundo sabia o significado. Então quando chegava alguém forte de autoridade, eles falavam: esse cara tem autoridade, porque ele é forte, ninguém passa ele para trás. Só que aí Paulo está falando: não, a gente não age dessa forma, porque a nossa autoridade não vem da força da nossa fala ou da força que a gente faz, mas ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo e daquilo que Ele fez em nós. Então os acusadores de Paulo estavam tentando não só denegrir a integridade de Paulo, mas também a sua identidade. Eles queriam transformar aquele apóstolo, que era o apóstolo de Cristo, em mentiroso duas caras. Era isso que eles estavam tentando fazer. E aí Paulo, ele começa então a explicar uma analogia, através de uma analogia em relação à guerra, para como que a gente vive a nossa vida cristã diante desse tipo de crítica, que vai tocar na nossa identidade, que vai tentar tocar na nossa identidade, que vai tentar denegrir a nossa imagem, aquilo que Deus construiu em nós. E ali Paulo começa a fazer essa analogia da vida cristã com o campo de guerra. E aí nós vamos aprender com Paulo como que a gente lida com esse tipo de perseguição nesse nível. Esse nível que tenta tocar e fazer com que a gente pare de olhar para Cristo e olhe para aquilo que está acontecendo aqui. Porque era isso que eles estavam tentando fazer com Paulo. Ele vai ensinar quais são os padrões que nós cristãos usamos para essas batalhas diárias. Se for para ter uma mensagem, um tema para essa mensagem, seria: estamos em guerra. Porque de fato nós estamos num campo de guerra. E só que Paulo, ele vai ensinar como que a gente lida com essa guerra, essas batalhas. Para nós, como eu disse, para nós não é algo tão habitual, porque a gente não vive num ambiente de guerra, mas aquele povo sabe do que se trata uma guerra e todas as coisas que Paulo vai colocar aqui. E aí, quando a gente fala de ambiente de guerra, a gente precisa então perguntar: quem que são os nossos inimigos? Provavelmente você pode ter respondido aí: Satanás é o nosso inimigo. Provavelmente você, na sua cabeça, você aprendeu isso. E de fato ele é o nosso inimigo. Não estou querendo ir contra isso, misericórdia. Mas aqui Paulo, ele vai falar de uns inimigos mais diretos, vamos dizer assim, na nossa vida. E aí ele vai colocar pelo menos quatro inimigos aqui que a gente tem que combater. Primeiro ele fala de fortalezas do raciocínio humano. A palavra fortaleza aqui, ela fala de uma estrutura defensiva ou militar fortemente fortificada. O Hernandes Dias Lopes, ele escreve que fortaleza nos papiros tinha um significado de prisão. Essas fortalezas são muralhas que resistem, portas que se fecham e paredes que aprisionam. Simon Kistemaker diz que essas fortalezas aparecem em formas múltiplas, mas são essencialmente as mesmas: sistemas, esquemas, estruturas e estratégias que Satanás maquina para frustrar e obstruir o progresso do Evangelho de Cristo. É essa forma que o nosso inimigo tenta fazer. E é interessante porque o salmista, ele vai escrever que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Só que quando o salmista fala isso, ele está falando de força, não está falando necessariamente de fortaleza. Só que uma coisa que eu entendi quando eu estava lendo isso: Satanás, ele não cria nada, ele pega as coisas que Deus já fez e ele só muda para tentar fazer com que a gente não encontre Cristo naquilo. O que eu estou querendo dizer com isso? Enquanto Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, porque Ele nos protege, porque quando nós estamos com Ele, nós somos protegidos por Ele, nós somos guardados por Ele. Satanás cria uma fortaleza, ele tenta criar uma fortaleza através do raciocínio humano para nos aprisionar, para nos fazer prisioneiros. E as fortalezas dos raciocínios humanos, elas são tão fortes porque as pessoas que têm a mentalidade, essa mentalidade do mundo, ela vai achar que ela é livre e que nós somos os que estamos presos. Quem nunca passou por isso? Quem já entregou a vida para Cristo? Obviamente.
de alguém não entender, falar, cara, por que você fica aí, parece que você está o dia inteiro na igreja, parece que você está todo o tempo lá, parece que você só lê Bíblia. Cara, para, eles estão essa palavra, esse termo aqui, eu já ouvi várias vezes, eles estão fazendo lavagem cerebral em você. Você está ficando prisioneiro disso, cara, sai disso. Essa é a forma que o mundo acha que eles estão livres. Mas o que Paulo está nos ensinando, através do Espírito Santo, é que na verdade, Satanás criou uma fortaleza que está aprisionando eles naquele raciocínio. E eles, se achando livres, estão presos. Enquanto nós estamos na fortaleza que Deus, onde Ele nos protege, onde Ele nos guia, nos dá direcionamento, onde Ele cuida, onde Ele nos ama. Amém? O primeiro inimigo é a fortaleza dos raciocínios humanos. E Satanás, ele cria essa fortaleza para nos aprisionar, mas Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza que nos guarda. E o segundo inimigo que Paulo vai falar são os falsos argumentos. Tem uma tradução que vai usar sofismas. E é interessante, porque essa palavra argumentos aqui é logismos, que fala de uma conclusão lógica, uma proposição, resultado de consideração, raciocínio. Então, você tem uma falsa concepção, você tem um falso entendimento, e aí aquilo é algo que vai te atrapalhando de enxergar a Deus, de se aproximar de Deus. O sofisma, ele é algo muito pequeno, que parece verdade, mas não é. Sofisma é algo que ele tem a aparência de verdade, mas na verdade é uma mentira. E a gente acaba sendo enganado por ele. A gente não, as pessoas acabam sendo enganadas por eles. Porque esses falsos argumentos vão impedindo a gente de enxergar aquele que é o objetivo nosso, o objetivo da igreja. E é por isso que Paulo está tocando nesse assunto, porque enquanto aquele povo questionava a autoridade de Paulo, eles estavam tentando usar dessas estratégias, eles estavam tentando colocar um falso argumento na mente da igreja de Corinto para entender o seguinte: Paulo não é homem de Deus, então invalida tudo que ele falou, invalida tudo que ele escreveu, porque ele não é homem de Deus. E aí a palavra de Deus se distancia daquele povo e consequentemente Deus se distancia daquele povo. E olha como isso é sério. A gente precisa entender que a nossa batalha é no campo das ideias. Nós que estamos em Cristo, a nossa batalha é aqui. A nossa batalha não é contra pessoas. A nossa batalha não é contra aquela pessoa que se levanta contra nós, porque muitas vezes ela mesma não sabe o que ela está fazendo. A nossa batalha é aqui. E é aqui que Satanás consegue derrubar muita gente. Nós não batalhamos contra pessoas, mas contra essa cultura mundana que nos distancia de Deus, e todas essas coisas que nos distanciam de Deus. E Paulo já havia dito isso, lá em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 4, ele fala que o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Paulo já estava falando disso. Ele já estava falando como que Satanás age, só que agora ele, de forma mais explícita, ele vai nos ensinar a isso. Então, o primeiro inimigo são as fortalezas do raciocínio humano que nos aprisionam, são as prisões, das ideias falsas humanas. O segundo inimigo são os falsos argumentos, e a terceira são opiniões arrogantes, que é o que Paulo usa nessa tradução. Tem uma tradução que fala altivez. E o que significa altivez? Altivez é um objeto exaltado, tudo que tem sido levantado, especialmente levantado contra algo como em competição. Pessoas que se levantam para tentar demonstrar que tem mais autoridade que outras. Por isso que não faz muito sentido a gente ter competição na igreja. Por isso que não faz sentido a gente querer ser melhor do que o outro, porque nós não temos nada para entregar. Meu irmão, eu estou aqui, eu não tenho nada para entregar para vocês. Eu não tenho nada para falar para vocês. Da minha parte, eu não posso ajudar vocês em nada. Mas a palavra que a gente lê aqui, ela sim pode transformar. Cada pessoa que sobe aqui, cada pessoa que lidera
cada pessoa que te dá uma direção, uma exortação ou um conselho, é uma pessoa que ela não pode falar de si, porque ela não tem nada para te entregar. Seria um perdido tentando ajudar o outro perdido a encontrar o caminho. Mas quando a gente coloca Deus à frente de todas as coisas, aí já não é mais a nossa autoridade falando, aí já não sou mais eu, Odair, falando, mas é o Espírito Santo que fala através. Então, é essa forma que Paulo está tentando dizer. As pessoas chamavam ele, outra palavra que tentavam falar nessas opiniões arrogantes era a questão da arrogância, que era um comportamento orgulhoso e desagradável em relação a outras pessoas, e eles estavam acusando Paulo de ser alguém arrogante, quando na verdade eles estavam sendo arrogantes com Paulo. Olha que loucura! E eles estavam enganando aquele povo e dizendo: Paulo, ele se diz muito inteligente, Paulo, ele escreve muito bem, mas na hora de ele falar, eu não vejo toda essa autoridade que ele tem. E eu estou aqui viajando, imaginando como que seria. E aí, que Paulo está falando, essas pessoas, elas têm opiniões arrogantes que impedem vocês de conhecer a Deus. Quando tem competição na igreja, quando tem competição entre um e outro, quando tem inveja entre um e outro, sabe o que some? Some Cristo que a gente estava olhando. A gente para de olhar para Cristo. É isso que Satanás quer que a gente faça. Então cada vez que você sente algo, uma inveja, algo nesse sentido, em relação a outra pessoa, ou você pensa: cara, eu podia ser melhor que esse cara aí, esse cara está cantando ali, eu canto melhor que ele, por que eu não estou lá? Você tirou do seu campo de visão o objetivo pelo qual a gente está aqui, é adorar a Deus, seja cantando bem, seja cantando mal, seja pregando bem ou pregando mal, o que é que, independente do que isso signifique. A verdade é que quando a gente tem competição na igreja, a gente está perdendo o alvo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele há milhares de anos atrás, ele já alertava sobre isso. E parece que é algo tão atual. É algo tão... A palavra, o Hernandes Dias Lopes fala que ela é tão atual quanto o jornal que saiu na manhã, né? Eu acredito que é isso que Paulo está tentando combater, é isso que Paulo está tentando tirar do nosso meio. Então, as armas poderosas de Deus anulam todo orgulho que nos impede de conhecer a Deus. O terceiro inimigo são as opiniões arrogantes, a altivez, a arrogância. E o quarto é que são os pensamentos rebeldes. E aqui é o ponto ápice desse trecho. Porque aqui ele fala: nós levamos cativo todo pensamento rebelde. A mente humana, ela tem um padrão, ela tem uma forma de agir, de pensar, ela é cheia de pressupostos, são um óculos pelo qual nós enxergamos a realidade. É como se fosse um óculos que a gente interpreta tudo o que a gente está vendo a partir daquilo que já nos foi posto. Então não adianta eu chegar com algo novo para você, você vai falar: opa, não, isso não faz sentido, porque não foi me ensinado isso, não foi assim que eu aprendi. Essa palavra levar cativo, ela significa assumir o controle para influenciar, dirigir ou determinar sobre alguém, concebido como ter alguém em um cativeiro. Enquanto Satanás ele tenta nos aprisionar num campo de ideias erradas, para que a gente não possa conhecer a Cristo, Cristo pega todos os pensamentos que levam distante dele e ele prende eles para que nós possamos enxergar a Cristo. Isso é muito poderoso, porque nós estamos em guerra, e essa batalha no campo da mente é no campo das ideias, e Satanás ele vai tentar fazer com que a gente esqueça quem Deus é, a gente esqueça quem nós somos em Deus. Ele vai tentar fazer a gente esquecer que Deus um dia nos salvou, que Deus um dia nos tirou daquele lugar de morte que a gente estava vivendo. Ele vai tentar fazer isso todos os dias, essa é a intenção dele. Ele é alguém que caiu e está tentando puxar o máximo de gente possível para cair junto com ele. E essa é a realidade nossa. E aqui é delicado falar isso. Mas a gente não precisa ter medo de Satanás, cara. A gente não pode ter medo dele. No fim das contas,
a nossa batalha diretamente não é contra ele. Se você for ver. Porque Satanás, ele já foi derrotado. Que guerra que é essa que a gente está lutando? Que batalha que é essa que a gente está lutando? A gente está tentando bater em cachorro morto. Se a gente entender nosso posicionamento em Cristo, se a gente entender quem a gente é em Cristo, a gente vai acessar as coisas que Cristo tem para nós aqui. E melhor do que isso, a gente vai poder ver a Cristo, nos relacionar com Deus de uma forma mais plena. E com isso vem todas essas promessas que esse livro maravilhoso tem para todos nós, que somos de Deus, que somos seus filhos. E aí Paulo, depois que ele fala dos inimigos, ele vai finalizar falando do resultado, o que acontece depois que a gente vence todas essas coisas. Aí ele fala que depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem em desobedecer. E aí você pensa, cara, quem é Paulo para querer punir alguém? Quem é Paulo? Pode ser quem for, quem essa pessoa acha que é para punir alguém? Lá em 1 Coríntios 5, Paulo lida com um problema de um homem, eu não sei se vocês lembram, mas um homem que ele estava se deitando com a própria madrasta. E aí, no verso 5 ele fala assim: entreguem esse homem a Satanás. Entreguem esse homem a Satanás. Está na Bíblia. É o direcionamento de Paulo. E o que Paulo está falando quando ele fala que nós estaremos prontos para punir? Porque a maior punição que a gente pode dar para uma pessoa é deixar ela viver do jeito que ela quer. A maior punição que a gente pode entregar para uma pessoa é falar assim: cara, você não quer Jesus? Então vai, pode ir. Só que eu não vou falar que você está indo em paz. Você só pode ir. Porque é como se Deus estivesse tirando a mão. É como se a gente estivesse abrindo. A gente sabe qual que é a verdade. A gente sabe qual que é o caminho que essa pessoa está trilhando. A gente sabe que essa pessoa, ela não vai ser condenada, ela já está condenada. E a gente fala: você quer ir realmente para lá? Então vai. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Essa é a maior punição que pode ser feita. Que Deus nos livre dessa punição. Que Deus nos livre desse tipo de punição. Nós que estamos no caminho já entendemos quem somos em Cristo. Que Deus nunca tire a mão de misericórdia sobre nós. Que a graça sempre nos alcance todos os dias. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. A bênção da sua presença, que é a maior bênção que a gente pode pedir. A bênção da presença de Deus. A bênção de poder olhar para cima e falar: Pai, e saber que Ele nos ouve e que Ele nos responde. A bênção que é a gente poder ler essa palavra e saber que é como se Deus estivesse sentado ao nosso lado, falando: eu estou falando com você, fala comigo. Essa é a maior bênção que a gente pode ter. E Paulo fala que quando forem obedientes, se essas pessoas não quiserem, eu não posso fazer mais nada. Paulo explicou como que funciona essa guerra aqui. Explicou para aquelas pessoas. E no final ele falou: no fim das contas, vocês que vão decidir. Mas cada pessoa que entende quem é em Cristo, e entende como que o inimigo das nossas almas luta, ela vai poder punir essas pessoas, liberar. Viva a sua vida. Vai lá ver como que é. Vai lá ver como que é a vida lá fora. Não vou prender ninguém aqui. A gente não prende ninguém aqui na igreja. E prender aqui na igreja também não é a mesma coisa que ser salvo. Você pode estar vindo aqui todo domingo e ir para o inferno, cara. Você pode estar aqui todo domingo, você pode estar num GC e você pode ir para o inferno. Parecem palavras duras. Mas o que Paulo nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, o que a gente precisa aprender, é que sem relacionamento com Deus, nós estamos condenados. Que Deus nos livre dessa punição. Em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar do seu lugar? Para a gente finalizar. Paulo, ele pegou essa acusação pessoal e ele transformou num ensinamento eterno para nós.
aquilo que eles usaram para tentar destruir quem ele era, ele usou para edificar a nossa fé. Foi isso que Paulo fez. Enquanto eles tentavam ferir um homem que era Paulo, ele estava construindo um fundamento para que nós não caíssemos nas armadilhas de Satanás. Olha o que Paulo faz em 6 versículos. Ele transforma um ataque em uma defesa poderosa para a igreja. E é por isso que a gente lê e tem que entender o que está sendo dito aqui, porque isso aqui é uma realidade nossa e a gente precisa viver isso aqui. Porque a nossa guerra, antes de tudo, ela não é contra Satanás. No fim das contas, nossa guerra não é contra Satanás. A verdade é que essa batalha é no campo das ideias, e é lá que ele tenta levantar essas fortalezas de raciocínios, essas ideias erradas que nos distanciam de Deus. É por isso que a gente prega o Evangelho toda semana aqui, é por isso que a gente fala de Jesus todo o tempo, porque em todo lugar você vai ter pessoas sendo usadas por Satanás para tentar te tirar do caminho, para tentar te fazer esquecer quem Cristo é, para tentar te fazer se distanciar de Deus, e ele vai usar todo tipo de argumento que você imaginar. Ele não vai usar pouca coisa, porque ele é sujo. Ele é sujo, ele vai te usar, ele vai pegar aquele momento que você estiver mais vulnerável e ele vai até o fim para te fazer esquecer quem Deus é. E é por isso que a gente precisa dessa palavra, a gente precisa estar em ambientes que essa palavra é proclamada, com pessoas que entendem o que é o Evangelho e o poder do Evangelho para salvar as pessoas. E quais são então as armas poderosas de Deus para essa guerra que a gente está vivendo? É o que Paulo faz, é a exposição da palavra, é o ensino, é a pregação da palavra, é a Bíblia. A Bíblia é a arma mais poderosa que a gente tem para lidar contra Satanás. Quando a Bíblia é aberta, Satanás não pode fazer mais nada. Quando a gente lê, quando a gente vê o que está escrito, Satanás ele não tem argumento. Ele pode até tentar argumentar, se fala, cara, aqui não vai dar certo. Tenta em outro lugar, porque aqui não vai dar, porque aqui eu sei onde eu estou firmado. Estou firmado na rocha, inabalável, que é Jesus Cristo. Então a gente precisa entender, o cristianismo ele não é só o que a gente fala, não é só o que a gente ensina, não é só o que a gente lê, mas é o quanto Cristo nos transforma a partir do nosso envolvimento com essa palavra. Nossa vida cristã não pode ser pautada simplesmente num ritual de vir aqui aos domingos, de vir na igreja em alguns dias, abrir essa palavra, ler como se estivesse lendo um livro de receitas, depois fechar e continuar a vida do mesmo jeito. Mas sim, deixar essas palavras transformar a nossa vida por completo, e assim a gente se aproxima de quem Deus é, se aproxima do próprio Deus. É o quanto Cristo nos transforma por meio dessa palavra. As armas que nós recebemos, ela tem um propósito, e o propósito é nos manter firmes na guerra, conhecer a Cristo, obedecer a Cristo. Essas são as armas poderosas de Deus. Esse é o propósito das armas poderosas de Deus, que a gente conheça a Cristo, que a gente obedeça a Ele. Então, entenda, a nossa luta, ela não é contra pessoas. Tanto é que o próprio Jesus na cruz, ele fala, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A nossa luta não é contra pessoas, porque muitas vezes elas não sabem o que estão fazendo, porque elas realmente não entendem. A nossa luta também não é contra Satanás, porque Jesus ele já esmagou a cabeça da serpente. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Amém? Jesus esmagou a cabeça da serpente, ele já conquistou essa vitória. Então nossa luta também não é contra ele. Para que a gente vai ficar forçando para tentar brigar com alguém que já está perdido? Satanás só está tentando derrubar porque ele já está caído. E a gente não pode cair nessas armadilhas. A nossa luta então é contra esses pensamentos que se levantam, para que a gente não conheça quem Deus é, para que a gente não conheça a Deus. Essa é a nossa batalha diária. Por isso que Paulo vai falar em Romanos 12, que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas precisamos nos deixar transformar pela renovação do nosso entendimento ou da nossa mente. É a gente entender a nossa realidade em Cristo. Nossa guerra não é contra Satanás. Jesus já venceu essa guerra. Nossa guerra é contra aquilo que ele está tentando colocar na nossa cabeça. E ele é tão fraco que ele usa a mesma estratégia que ele tentou usar com
com Eva. Pegar aquilo que Deus falou, fazer uma pergunta e tentar fazer você esquecer o que é a verdade. Eva, é verdade que você não pode comer o fruto? É verdade que você não pode comer nenhum fruto daqui? Ele falou, não, não é verdade. Ele falou, pronto, já fiz ela esquecer que tem um monte de fruto aqui. Já fiz ela esquecer que tem um monte de árvore aqui. Agora ela só está olhando para o que eu quero. Assim que Satanás age. Eva, Deus não quer que você coma, porque ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele, você vai ser Deus. E a Eva olha e deseja aquilo, e pronto, Satanás fez ela esquecer que ela é a imagem e semelhança de Deus. É assim que Satanás age. Ele vai tentando fazer a gente esquecer quem a gente é em Deus. Essa palavra ela é muito poderosa e ela falou muito comigo. Sobre como a gente lida com tudo. Então se questione tudo que chegar na sua mente, na sua cabeça, tudo que falarem para você. E se pergunte, isso está alinhado com o que Deus falou? Se não estiver alinhado com o que Deus falou, tenha a autoridade que Cristo nos entregou para dizer, para trás de mim, Satanás, isso aqui não vai me fazer cair, porque a palavra me garante. Amém? A verdadeira guerra acontece aqui dentro, e nós vencemos quando usamos essas armas poderosas, que tem o único foco de nos aproximar de Jesus, obedecermos a Ele, conhecermos a eles e viver para a sua glória. Amém? Você pode fechar seus olhos onde você está?